nesta aula 2 de automação e robótica, veremos a evolução dos computadores, parte 2. Evolução dos computadores, parte 2. Nós vamos ver, a partir de agora, as gerações, dos computadores eletrônicos. São divididos em 4 gerações. A primeira geração, que é datada aí de 1943, com a invenção da válvula. A segunda geração, a partir de 1956, com a invenção do transistor. A terceira geração, 1964, com a invenção aí do circuito integrado, CI, E a quarta geração, que vai dos anos 70 aos anos 80 e até o momento, que é a parte do VLSI, o computador pessoal, com o advento aí do microprocessador. A primeira geração, que é de 1943, como eu falei antes, é a primeira geração de computadores eletrônicos, que é caracterizada pela utilização do dispositivo eletrônico denominado válvula, como elemento de chaveamento, não é isso? Devido às características das válvulas, esses computadores eram grandes, pesados, ocupavam muito espaço físico, além de consumir uma quantidade enorme de energia, E aí, vocês têm um exemplo aí de um computador. Olha o tamanho da máquina, E o máximo que ela fazia aí era apenas calcular, Apenas calcular algumas operações básicas, como somar, subtrair, multiplicar. As válvulas são esses equipamentos aí, essas peças, que é formada por um bulbo de vidro, uma placa, o ânodo e outro filamento, o cátodo, por onde os elétrons se distribuem aí, e viajam pelos circuitos. E o primeiro computador dessa era foi o chamado ENIAC, Electronic Numeral Integrator and Computer. Esse computador ele utilizava 18.000 válvulas, 1.500 relés, 70.000 resistores, pesava 30 toneladas e consumia 150 kWh. Então imagine isso para fazer operações que hoje qualquer calculadora de bolso faz tranquilamente. A segunda geração vai ser a geração do transistor, Aí o que é que ocorre? Em 1956, com a invenção do transistor, substitui-se o chaveamento, que era feito por válvula, por transistor. Os transistores eles vão ter muito maior capacidade. Então aquele monte de bulbos de vidro lá que vocês viram, agora é substituído por uma pecinha dessa que a gente chama de transistor, que substitui com muito mais eficácia uma grande quantidade de válvulas, E com isso deu-se oportunizou-se a criação de um computador menor, Mas para vocês verem, o PDPi menor, e era isso aí, esse trambolho, Program Data Processor 1 é o primeiro computador aí da era do transistor, E foi em 1959. Foi o primeiro computador feito em série, não tinha monitor, não tinha nada. Aí logo abaixo vocês observam que os mecanismos de entrada eram uma máquina de escrever, E foi produzido, se não me engano, cerca de 50.000 unidades desse computador. A terceira geração, que é a de 64, vem o circuito integrado, O circuito integrado, você vai ter aí, com o advento do circuito integrado, inventado por Jack Kilby em 58, tornou-se possível o desenvolvimento de computadores ainda mais potentes, e compactos, que ocasionou uma difusão da utilização dos computadores para outros segmentos, além das grandes corporações, como acontecia até a geração anterior. Os circuitos integrados, como o próprio nome indica, possibilitam uma integração de diversos circuitos eletrônicos separados em placas, em um único encapsulamento, resultando principalmente em uma redução do tamanho e um incremento considerável na capacidade de processamento. Aí vocês têm aí um esquema de um CI, com um circuito integrado, com um núcleo de silício, os terminais metálicos ali que a gente chama de pinos,
e o encapsulamento, né, que é tipo DIP, Dual Online, Dual Inline, né, Package, no caso desse aí de 16 pinos. E eu já até falei, adiantei, nesse período aí você vai ter o outro computador já com um computador mais, digamos assim, mais moderno, que foi chamado PDP-8, né? Onde você vai ter a Digital Equipment Corporation, em 1960 produz, foi esse, não foi o outro, vendeu 50 mil unidades desses computadores aí, certo? Mas mesmo assim eram máquinas enormes e cujo processamento era muito pequeno em relação a isso, que eu falo que um computador desse tamanho aí, hoje qualquer calculadora tem mais poder de processamento. A quarta geração, nós vamos ver, essa geração possui dois momentos, né? Interligados: o advento do microprocessador e o desenvolvimento do computador pessoal. O microprocessador foi o primeiro circuito integrado, classificado como VLSI, que quer dizer o quê? Very Large Scale Integration. São chips com mais de 100 mil portas lógicas e que, por sua vez, possibilitou o desenvolvimento dos computadores pessoais. Esse fato ocasionou a difusão da computação para todas as áreas, inclusive para o uso pessoal, para lazer, né? E aí você vai ter o primeiro microprocessador desenvolvido, foi o Intel 4004 em 71. Era um microprocessador com 4 bits, imagina, né? Apenas 4 bits, fabricado pela Intel Corporation, e foi o primeiro disponível comercialmente. Embora projetado originalmente para ser um componente de calculadoras, esse processador logo encontrou muitos usos. A Intel iniciou um processo que logo fez alguns outros fabricantes de chips embarcarem em projetos para desenvolver firmemente os microprocessadores mais capazes, o que gerou a tendência que criou a indústria multibilionária, né, dos processadores e dos computadores atuais, que teve como grande empresa aí, pioneira, a IBM, e aí que deu a possibilidade, né, de se criarem os primeiros computadores. E aí a gente teve, né, nos anos 80, o primeiro computador, o Apple I, era até para eu colocar a imagem, o Apple I inventado lá por Bill Gates em uma garagem, que era o que? Era uma máquina de escrever ligada a uma tela de televisão. É isso aí, na próxima aula a gente vai ver mais sobre essa evolução dos computadores e sistemas computacionais. Para ter acesso a mais conteúdos sobre educação e tecnologia, inscreva-se no nosso canal.